02, Atsequenca, o sacerdote. Em Tebas, com a ruína das antigas tradições. Decretada pela ação do faraó, os antigos sacerdotes de outras divindades haviam sido destituídos de suas funções e se achavam literalmente sem emprego, já que não lhes era dado outra atividade do que a de se ocuparem das coisas religiosas. Perdendo os antigos favores divinos, que lhes garantiam influência e poder, passaram a se constituir em uma das forças mais perniciosas que buscavam solapada ação do faraó na manutenção da nova ordem, ou seja, a do Deus único, dentre os sacerdotes que se achavam privados da possibilidade de seguir as antigas tradições populares da crença nos deuses antigos, os que reverenciavam Amon-Ra eram particularmente hostilizados pela política do novo faraó que desejava substituir a divindade ancestral, Amon, pelo conceito moderno e imaterial de uma força soberana, sem forma humana, representada pela força luminosa e única que descia do céu todos os dias, na forma de luz e calor, mantendo a vida. Dentre tais sacerdotes privados de seus títulos e privilégios, havia entretanto, de notória evolução e conhecimento oculto que, apesar de estar vinculado ao culto do antigo deus egípcio Amon-Ra, sabia que todas as representações físicas dos deuses tinham por objetivo levar a mente despreparada do povo uma noção mais elevada de imaterialidade. 15 Atsequenca era esse sacerdote diferente dos demais, dotado de um conhecimento acumulado ao longo de uma vida de estudos e observações, por se tratar de espírito amadurecido nas experiências evolutivas. Mantinha uma forte ligação com as forças da natureza, reveladoras das leis sublimes do Criador, que só os sacerdotes mais capazes podiam compreender e que, por sua vez, ensinavam aos mais jovens, iniciados que eram gradualmente nas revelações mais profundas. Atsequenca possuía um caráter sóbrio, corajoso, sereno e sério, sabendo dosar em tudo o que fazia o equilíbrio e a docilidade para que sua conduta, mais do que suas palavras, representasse a demonstração viva da filosofia divina que guiava os seus passos. Tornará-se, por isso, dos mais procurados pelas pessoas a fim de poderem encontrar solução para os problemas que carregavam, sejam decorrentes das circunstâncias que envolviam questões materiais, sejam ligados aos problemas de saúde ou religiosos. Eis que o povo se acostumara a envolver-se em sortilégios, buscando sempre causar dano a outros que invejavam, por seus conhecimentos e experiências nas relações com o invisível. Atsequenca possuía recursos para elucidar problemas, entender os meandros das desgraças pessoais, atingir as causas mais remotas dos processos da dor e do sofrimento, podendo, inclusive, entrever no passado ancestral, nas vidas anteriores de cada o porquê daquela situação vivenciada no presente. Era reverenciado por muitos, temido por outros, respeitado por alguns, invejado pelos demais sacerdotes de Amon-Ra que não conseguiam igual popularidade nem respeito das pessoas comuns. Graças às suas qualidades pessoais, Atsequenca sabia que a posição do novo faraó, ainda que absurda para a maioria das pessoas acostumadas às antigas fórmulas ritualísticas e à dependência de um comércio 16 mesquinho e interesseiro com as coisas divinas, era uma mudança positiva e que levaria a uma reflexão saudável de todas as pessoas mais esclarecidas sobre um conceito mais adequado de força cósmica e material. Daí, não se ilhar à corrente dos que combatiam as posições de Akenaton, apesar de se ver, igualmente, prejudicado nas benesses que anteriormente lhe eram franqueadas, devido à sua condição de sacerdote tebano de Amon. Apesar de tais privilégios, Atsequenca deles não fazia uso, senão para distribuí-los aos mais necessitados, que viam nele um generoso pai que atendia aos mais desvalidos com as facilidades que lhe eram colocadas à disposição. Reservara para si uma dieta frugal e simples, oferecendo tudo o mais à fome dos desesperados que buscavam a porta dos palácios e dos templos em condições precárias de saúde, na maioria das vezes, produzida por uma desnutrição crônica.
Dentro dessa aura de homem simples e impenetrável, existia um espírito preparado para compreender os mistérios das forças naturais, até certo limite, agir sobre elas, manipulando energias cósmicas para o benefício dos que lhe buscavam o auxílio. Essa característica de sua capacidade pessoal era a menos conhecida e a mais importante, já que, através dela, os mais abatidos encontravam forças que lhes restituíssem a saúde. Inúmeras enfermidades eram debeladas pela ação misteriosa de sua vontade e de suas orações, feitas sempre sem quaisquer exigências de pagamento ou retribuição. Conhecedor dos princípios cósmicos e da ação dos fluidos sobre a matéria, o sacerdote sabia como manipulá-los e aplicá-los para beneficiar os que dele careciam, agindo com prudência e discernimento para não gerar descontentamentos entre os demais sacerdotes, a maioria impossibilitada de atingir o mesmo sucesso por não desejar submeter-se às rígidas disciplinas pessoais, no tocante à conduta moral interior 17 aos pensamentos e à própria alimentação. A facilidade e o poder que desfrutavam haviam corrompido a vontade de grande parte dos sacerdotes de todos os templos, acostumados a comportarem-se como meros cumpridores de rituais que eram destinados a aplacar a sede religiosa de um povo ignorante das verdadeiras leis divinas. Outrora, como hoje, alguns daqueles que deveriam guiar o povo para as alturas da compreensão divina deixavam-se guiar pelos interesses mais baixos. Aproveitavam-se da ignorância popular para dela tirar proveitos e vantagens imediatas. Com isso, não viam mais por que manter as disciplinas necessárias à própria sublimação, à melhoria de suas percepções e à ampliação de sua capacidade de ligação com o invisível. Observando essa defraudação do dever elevado de agir na condução das pessoas rumo à melhoria íntima, Atsekenka não se deixou afundar na vala comum do menor esforço e seguiu adiante com o ideal de ser o melhor que poderia ser, mesmo que isso lhe custasse uma renúncia pouco entendida pelos próprios colegas de sacerdócio. Daí ter conseguido atingir culminâncias espirituais que os seus jamais vislumbrariam. Delas, contudo, jamais fez arma ou apresentou sinais de convencimento para intimidar a quem quer que fosse. Ao contrário, exercitava-as, em geral, no anonimato de seus aposentos pessoais ou, quando isso não fosse adequado ao caso, não se fazia difícil encontrá-lo junto à moradia do necessitado, fora das paredes do templo, levando-lhe o consolo de sua crença e a força de seu magnetismo, misturado ao magnetismo superior. Agora que as coisas haviam mudado, os outros sacerdotes, mais ligados às coisas da matéria do que às da alma, viam-se às portas do desespero. Ele, contudo, seguia seu curso sem maiores abalos, já que sabia o que 18 era seu dever, diante das leis universais, sábias e justas, não se abatendo, não se revoltando nem mesmo criticando a postura do novo governante. Essa independência levantaria suspeitas no seio da própria comunidade a que pertencia, que passaria a vê-lo como um adversário dentro das próprias fileiras, um elemento perigoso e com o qual não se poderia contar, nem confiar. Entretanto, sua conduta austera e respeitosa, firme e imparcial, construiu uma atmosfera de reverência à sua volta que lhe funcionava como um primeiro escudo protetor contra toda a alheia ideia de causar-lhe algum mal. Era protegido pela própria maneira de agir, correta, generosa e discreta. Não possuía família que pudesse ser atingida pela fúria acovardada de seus falsos amigos e que representasse ponto fraco ou vulnerável na armadura interior desse homem voltado para as coisas transcendentes. Daí ver-se livre de preocupações imediatas com a manutenção de prole ou de família que demandasse dele qualquer conduta pessoal mais comprometida com interesses materiais. Dependia de si mesmo. Se tinha comida, se alimentava. Se não a possuía, extraía da natureza recursos de força para enfrentar aquela fase de escassez, até que lhe fosse concedido algum alimento novamente. Comia para viver. Não vivia para comer. Diferente dos outros sacerdotes de Amon-Ra.
mantinha um intercâmbio constante com as personalidades invisíveis de antigos sábios egípcios que vinham até ele para auxiliá-lo nas dificuldades espirituais, no aconselhamento, na condução das tarefas que lhe eram afetas, mesmo depois de não mais poder agir como detentor de títulos sacerdotais. Com naturalidade, conversava com a figura de velhos faraós dos tempos gloriosos do Antigo Egito, que o 19 buscavam para dele fazerem ponte entre o reino dos mortos e o dos vivos. Através desse contato, podia entender melhor o significado alegórico das passagens do livro dos mortos e da maneira como os que morriam eram recebidos no outro lado do rio sagrado, até os detalhes do famoso julgamento onde se pesava o coração do falecido. Tais conhecimentos pessoais permitiam que possuísse rara noção das coisas e uma visão muito mais ampla e profunda para examinar os fatos, o que o levava a considerar acertado o arrojo do faraó inovador, ainda que soubesse que as forças da ignorância o combateriam, até fazê-lo sucumbir diante das fórmulas tradicionais e que garantiam aos antigos abutres humanos o direito à carniça das convenções apodrecidas, mas rentosas. Depois de ter sido privado de suas instalações sacerdotais, buscou recolher-se junto a pessoas amigas, que lhe abriram a morada para que ali se instalasse da melhor maneira possível, no seio de família querida que lhe era muito devedora em face dos benefícios conseguidos através de seus conselhos e atendimentos. Tratava-se de família de pessoas influentes que haviam sido elevadas à casta social da nobreza tebana, mas que, agora, via-se na contingência de adotar a nova crença ou de, em não a adotando, ver-se reduzida à situação antiga, destituída dos favores e graças de que gozavam, única e exclusivamente, por serem colocadas na estirpe privilegiada da sociedade. Ali, o sábio sacerdote estaria para auxiliar a todos os componentes do grupo familiar, nas lutas próprias do crescimento pessoal diante das escolhas necessárias à elevação do espírito.